Qual é o sentido da vida? Todos os dias corremos, nos ocupamos, mas será que sabemos para onde estamos indo? Será que tudo isso vale a pena? As gerações modernas têm mais tecnologia do que nunca, mas menos contentamento. O aumento do uso de drogas e suicídios nos faz perguntar: onde estamos errando? Porque parece tão difícil encontrar o propósito. Meteu a facada na barriga, no abdômen desse garotinho de 9 anos com uma faca de cozinha. O Evangelho nos oferece respostas que o mundo não pode dar. Ele revela que não estamos aqui por acaso. Existe um propósito para a sua vida, algo que vai além do que podemos imaginar. Nesta série, Uma Vida com Propósito, vamos caminhar pelas histórias de homens e mulheres que descobriram o que realmente significa viver. Personagens que, guiados pelo Espírito Santo, encontraram um verdadeiro propósito de suas vidas. E você, está pronto para descobrir o que o Senhor espera da sua vida? Prepare-se para viver e fazer a vida valer a pena. Uma Vida com Propósito. Descubra, viva, faça valer. Descansar um pouco e a gente volta hoje. E eu volto com essa série com vocês, chama-se Uma Vida com Propósito. Não é o livro do Rick Warren, tá? Então, se você correu para ler o livro do Rick Warren, tá tudo bem, mas não é, não. É porque o livro dele vendeu tanto na década de 90, especialmente, que a gente acha que é só aquilo que é uma vida com propósito, mas não é. Não tem nada a ver com o Rick Warren. Se você quiser ler, é um bom livro, vai te ajudar bastante, mas não é. Um livro da capinha verdinha, muito legal. Mas não é sobre isso. Essa série é sobre esse drama que a humanidade vive. Esse drama que nós vivemos de buscar o sentido da vida. Às vezes a gente se perde nessa coisa do sentido da vida. Especialmente agora, essa geração que a turma tem chamado de geração Z, uma turma mais nova, de 25 anos para menos. É um pessoal meio perdido, né? Com essas decisões, com o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, qual vai ser a minha vida, quais as decisões que a gente tem que tomar. Então, essa série nasce logo nesse início de ano para a gente começar a alinhar o nosso coração, não com a perspectiva da cultura, mas com a perspectiva de Cristo para nós. Então, eu vou usar ao longo dessa série alguns personagens bíblicos para ajudar na nossa reflexão. Não é sobre personagens bíblicos. Vocês vão ver que hoje no livro dos Juízes eu vou conversar com vocês sobre um personagem que vocês praticamente não lembram. Ele faz parte dos 16 juízes da Bíblia, que é o Jefté. E não é sobre o Jefté, porque a história não é sobre o Jefté. Assim como não é sobre a minha vida e sobre a sua vida. É sobre o Deus que estava e está por trás do Jefté e de mim e de você. É sobre isso. E é isso que a gente quer conversar. Então, quando a gente olhar a Escritura Sagrada, nunca procurem o grande Abraão, o grande Isaac, o grande Jacó. É sobre o grande Senhor que, apesar de Abraão, apesar de Isaac, apesar de Jacó, porque se vocês olharem a experiência mesma, apesar de vocês, o Senhor continua sendo rei. Apesar de mim e apesar de vocês. Então, quando eu estou falando de uma vida com propósito, eu quero que vocês evitem alguns erros. E o primeiro erro é uma perspectiva que não é bíblica. Olha como é que você educa seus filhos. A gente educa os nossos filhos para fazer a prova do Enem, para ir para a faculdade, para trabalhar. Beleza? Basicamente é assim que a cultura educa filho. Cresce, faz prova do Enem, entra na faculdade para trabalhar. Alguns de vocês estão frustrados com a profissão, ok? Ficam perdidos e ficam assim: será que eu tinha que fazer isso? Será que eu tinha que fazer aquilo? Será que eu não tinha que fazer aquilo? Será que eu não tinha que fazer aquilo outro? Qual é o problema? Essa não é a visão bíblica. Porque você não foi criado para fazer uma única coisa na vida. Isso é uma ideia grega e uma ideia moderna de mundo.
Alguns de nós ficam procurando assim, olha como é que a gente faz. Qual é aquela coisa que Deus quer que eu faça? Isso não é bíblico. Isso não é a revelação de Deus. Não existe uma única coisa que você vai fazer. Como assim, pastor Rômulo? Vocês já pararam para olhar a vida do Moisés? 40 anos ele está na casa de Faraó. E ele é o quê? Um guerreiro, chefe do exército. E de 40 anos até 80... Afinal de contas, ele deve ter feito o Enem lá, né, do Faraó, e ele virou chefe do exército e tal. Quem disse isso para a gente foi o Estevão, aqui no sermão de Atos. Ele vai fazer o quê? Ele vai ser um camponês. O cara saiu da corte para o campo. Aí quando ele está lá no campo, pastor de ovelhas, para onde é que Moisés vai? Do nada, pastoreando umas ovelhinhas, me vem uma sarça e fala assim, Moisés... O que é para você fazer agora, Moisés? Vamos libertar o povo. Mas peraí, Deus, agora? Estava preparando a aposentadoria, estava tudo certo, contribuí com o INSS, vão me dar o fundo de garantia, está tudo certo, Deus. Já investi em criptomoeda, está tudo legal, pô. Não, mais 40 anos. Então peraí, 40 anos na corte, 40 anos como pastor e mais 40 anos agora como governante, libertador. Porque a visão bíblica não é de que você faz uma única coisa. Essa é uma visão mecanicista, cartesiana de mundo, e não bíblica. Deus não é assim. Então cuidado, porque você pode estar frustrado com a vida, tentando e procurando fazer uma única coisa. Isso Deus não quer de você. Esquece. Segunda coisa, que uma vida com propósito não pode deixar passar. Você precisa levar em conta, primeiro, a soberania de Deus. Você não pode esquecer isso. Garoto. Vai cair o copo. Você não pode deixar... Como é que você vai viver uma vida com propósito? Levando em conta a soberania de Deus. Como assim, pastor Rômulo? Eu vou aprofundar isso melhor daqui a pouquinho na história. Vou te fazer uma pergunta, mas você não perde o caminho na hora de voltar para casa. Por que é que você nasceu aonde você nasceu? Por que você não nasceu 100 anos atrás? Por que você não nasceu daqui 100 anos? Por que você não nasceu na minha família? Por que eu não nasci na sua família? Ou Deus está brincando comigo, ou Ele está brincando com você. Você não está no lugar errado, você está no lugar certo. Para de ouvir propaganda. Porque a indústria da propaganda, especialmente do século 21, eles falam assim, saia do lugar de conforto. Mas qual é o lugar de conforto? O lugar de conforto é, viva de uma maneira em que você não tem contentamento. Em momento nenhum. Porque o mercado quer que você consuma e compre o tempo todo. E Deus está dizendo para mim e para você completamente o contrário. Ele está dizendo assim, ô Rômulo, você nasceu na sua família porque eu tenho uma história por trás de você. Você hoje é casado com a Aline, pai da Elis, da Júlia e da Madalena, porque eu tenho um propósito por trás da sua vida. Você não pode deixar de levar em conta a soberania de Deus. Outra coisa, você não pode deixar de levar em conta o conjunto de dons que você tem. O que eu estou fazendo aqui na frente agora? Por que eu estou aqui? Ok. Amanhã, por que é que você tem que estar lá na repartição pública? Amanhã, por que você tem que estar dentro do 509? Amanhã, por que você está dentro do terminal de Santo Torquato? Amanhã, porque é que você está dentro do trabalho que você está. Quando você voltar para casa, o conjunto de dons que Deus te deu, o que Ele quer fazer na sua vida através disso? Você não pode esquecer, para não viver de uma maneira frustrada. E aí vem uma outra coisa. Para viver uma vida com propósito, você precisa entender as circunstâncias e o momento de vida que você está vivendo. Soberania de Deus, lugar que você está e circunstâncias que você está. Deus te colocou ali nesse momento de tribulação. Por quê? Dentro de casa estamos vivendo um momento de tribulação. Senhor, o que é que o Senhor quer? Estamos vivendo um momento de tribulação na saúde. Senhor, o que é que o Senhor quer? Senhor, estamos vivendo um período de paz. O que é que o Senhor quer? Por que é que nós estamos vivendo isso? A gente não pode esquecer dessa coisa.
Senão, a gente vive de maneira frustrada e esquece o propósito. E aí vem a grande questão. Nós somos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus que querem viver o propósito de Deus entendem que ser e fazer estão lado a lado. Como assim, pastor Rômulo? A primeira missão de um discípulo de Jesus é morrer. Morrer para você mesmo. Uma vez que você morre para você mesmo, a nossa cultura, ela quer dizer e diz para você assim, você tem que ser autêntico, você tem que ser você mesmo, você tem que fazer de tudo para mostrar quem você é. Aí a Bíblia olha para você e diz assim, não seja autêntico, não mostre quem você é. A Bíblia diz assim, não, morra para você mesmo. Não, Cristo tem que nascer em você. Não é sobre o seu desejo, não é sobre a sua vontade, é sobre o desejo e a vontade de Cristo através de você. Cristãos morreram, cristãos já passaram dessa presente era para a próxima. Você não pode se esquecer disso. Porque isso vai fazer com que a gente não seja mimado. Porque a vida não vai ser como a gente quer o tempo todo. Mas eu sempre preciso estar preocupado. Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Senhor, como é que eu sou um discípulo do Senhor e vivo melhor para o Senhor? Porque, irmãos, quantos anos vocês vão viver? Segundo Moisés no Salmo 90, 70, 80. Quem de nós aqui tiver um vigor maior, vai chegar a 90. Diferentemente do filme que você vai assistir no streaming daqui a pouco, no Disney, no Netflix, no HBO, qualquer outra coisa, você não sabe o final do filme. Você vai começar a assistir uma série, e vocês já viram, vocês maratonistas de dorama, como é que vocês fazem? Por que é que vocês querem ver o próximo episódio? Especialmente vocês meninas que amam um doraminha. Por que vocês querem? Vocês querem saber o final da história. Sabe por que a gente anda tão ansioso, preocupado com dinheiro, com fama, com sucesso? Porque a gente não entendeu que o final da história já está escrito. No final da sua história, você não é um sucesso. No final da sua história, Cristo vence. No final da história do Brasil, do mundo, que luta por política, por corrupto de estimação, por essas coisas todas, no final, Cristo vence. No final, quando nós formos daqui para o outro lado da eternidade, como o Dom Carson fala, Cristo vence. No final, essa realidade cai como pó e Cristo vence. Se nós sabemos que Cristo vence, a pergunta que a gente precisa se fazer é, Senhor, como é que a gente desenvolve a nossa salvação com temor e tremor? Como é que a gente vive para o Senhor? Como é que a gente se derrama diante do Senhor? E é isso que esse texto que a gente vai ler agora quer falar com a gente. Por quê? Porque um dos problemas que eu quero levantar com vocês de propósito é o passado. E viver uma vida com propósito significa viver, não ressignificando o passado. Eu acho que ressignificar o passado, como o Viktor Frankl ensinou para a gente, um judeu na Segunda Guerra Mundial, é importante. Mas mais do que ressignificar o passado, a gente precisa superar o passado. E o Jefté vai ensinar isso para a gente através da força do Espírito de Deus. Por quê? Porque, gente, o passado traz alguns problemas para nós. Primeiro, saudosismo. Quer ver? Muitos de vocês falam assim, bom mesmo era na década de 80. Ah, menino, na década de 70 era bom. Eu sou nascido e criado aqui em Campo Grande City. Eu sou da época que isso aqui era mato. Alguns são mais mato do que eu, né, Marcelo? Era mais mato naquela época. Aí o pessoal fala assim, bom era antigamente. Eita, antigamente já passou, meu filho, não vai voltar mais. Saudosismo não funciona. Bom era no tempo que fulano era vivo. Não era assim? Não dá para olhar a vida assim. E aí alguns falam assim, outros que estão mais assim, falam bem assim, ó, ainda bem que aquele tempo passou, viu, cara? Oxe, rapaz, que tempo ruim. Misericórdia. Traz esse saudosismo. Se a gente não souber lidar com as coisas que aconteceram, com o passado, a gente fica assim.
Agora tem outro problema, passado aprisiona. Passado aprisiona. Para pensar que talvez virou o ano, mas você continua culpado por algumas coisas que aconteceram 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, 6 meses atrás. Brigou com alguém, discutiu com alguém, se desentendeu com alguém, traiu alguém, decepcionou alguém. Se a gente não souber lidar com culpa, se a gente não souber superar a culpa, a gente fica preso e agarrado lá atrás. Outro problema, algumas dores e traumas que a gente traz na vida toda. Gente que foi abusada na infância, gente que foi maltratada, que não teve um lar legal, gente que passou por N problemas dentro do casamento, que foi traído, gente que foi traído da profissão. Essas pessoas podem trazer dramas e traumas durante a vida inteira e no final das contas começam 2025, não para viver um propósito, mas para poder viver uma vida amargurada. E se lembrem que a amargura é ira interior. E ira consome. Ira acaba com a sua energia psicológica. Ira acaba com sua energia espiritual. Se você não conseguir superar esse negócio, isso vai ficar agarrado, amargurado. O passado, gente, tem essa capacidade de tirar a sua energia, potência e o foco para a gente viver diante de Deus. É por isso que nós precisamos viver uma vida com propósito, glorificar o Senhor e superar essas coisas que travam a gente. Como nós vamos fazer isso? Vamos dar uma olhada? Juízes capítulo 11, verso 1, eu quero que você ouça a história desse homem, leia comigo. Queria que você trouxesse a sua Bíblia. É legal ligar a Bíblia e a gente coloca aqui. Mas deixa eu dizer, a gente só coloca aqui para quem visita. Você que é membro da casa, larga de ser preguiçoso, traz a Bíblia. Leia ela. Por quê? Por quê? Porque eu vou usar esse texto, aí eu vou e volto. Eu vou fazer sermões que são biográficos. Então, no sermão biográfico, você vai ver que eu vou em Hebreus 11, mas eu vou voltar em Levítico 27. Você precisa saber manusear a palavra de Deus, para não ser jogado de um lado para o outro. Não traz a Bíblia em papel, tá? Se não tem, compra uma, pelo amor de Deus. Se não, pega ali embaixo que a gente tem um monte para dar. Jefté, o gileadita. Quem era esse cara? Um guerreiro valente. Período dos juízes. O que está acontecendo no período dos juízes? É um período de corrupção religiosa. É um período de corrupção religiosa. Se vocês observarem, capítulo 10, por que você precisa estar com a Bíblia de papel? Capítulo 10, versículo 6, vai se enrolar agora. Tá vendo? Ai, bobo. O Espírito Santo demora 2000 anos para trazer a Bíblia para a gente. Mas 2000 anos a igreja demora e preserva a Bíblia. Aí você fica usando só o celular. Para com isso. Olha o capítulo 10, verso 6. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins. Eram os deuses cananeus. Corrupção religiosa. Idolatria. Agora, olha como é que eu vou te quebrar. Volta para o 11. Ai, mexe no celular aí, bobão. Fica com dopamina agora. Agora, quem é o Jefté? Aí você fala assim, pastor, guerreiro, lutador do UFC, power slap. Esse cara é o cara. Não. Olha a vida do Jefté. Sua mãe era uma prostituta. Eita. Seu pai se chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhas, que quando já estavam grandes, o que eles fizeram? Expulsaram Jefté, dizendo, Jefté, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, porque você é filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, quando a gente acha que a coisa vai ficar boa, ela só piora, né? Um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Já pararam para pensar nessa história? Gente, vocês estão diante do Marcinho VP do livro de Juízes. Vocês estão diante do Fernandinho Beira-Mar
de Gileade. Como assim, pastor? Não, ele não é uma vítima da sociedade. E bandido não é vítima da sociedade. Para com essa visão romântica. Isso não existe. O Jefté, ele está em uma das tribos de Israel, que ficam a leste do Rio Jordão. Há tribos que ficam ao oeste do Jordão e há tribos que ficam a leste. Ele está numa tribo a leste e nessa tribo ele é filho de um homem chamado Gileade. Gileade tem um filho fora do casamento e filhos fora do casamento. A mãe dele poderia tanto ser uma prostituta quanto a interpretação do Midrash a judaico dizia que ela poderia ser simplesmente uma cananeia. A mãe de Gileade, a mãe de Jefté, não é uma judia ou é uma prostituta. Vocês já imaginaram como era o Natal na casa desse cara? Vamos abrir os presentes para o Kleber. Um iPhone 16. Para o Toré, um iPhone 15, porque ele se comportou mal. E para o Jefté, um Motorola de segunda linha. Daqueles que a gente comprou na feira de Aribiri. 18 anos. E o Kleber? Vamos dar carteira de motorista para ele. E para o Toré também. E para o Jefté, vamos dar uma cartela de vale transporte para ele. Ele pegar o ônibus. Isso é a casa dele. É assim que esse cara vive. Quando o pai dele morre, eles estão brincando de bolinha de gude em Gileade. E como é a brincadeira de bolinha de gude deles em Gileade? Quando chega a hora do Jefté, o que o pessoal faz? Quando ele vai jogar bolinha, alguém bate na mão dele e fala: você não brinca com a gente não, você é filho da outra. Com a gente você não brinca não. Aqui você não... Filho da outra, com a gente não se cria. Não é assim? E a gente fala, a gente não, só os outros. Só que o pai desse cara morreu. Ele cresce nesse ambiente. E o pai desse cara morreu. E aí quando o pai dele morre, ele fala bem assim: agora beleza, vai ter um quebrantamento aqui na minha casa, a gente vai ficar todo mundo em paz. E em paz? Os irmãos dele olham para ele e falam bem assim: ô Jefté, valeu, aquele abraço, tchau. Ele fala: mas como assim? A gente não quer saber de você, cara, você é filho da outra. Aqui não é lugar de você morar. Aqui não é lugar de você ficar. Vaza. Já imaginou isso? Você crescer num lar em que você é filho da outra. E agora não só você é filho da outra. Agora você é expulso da sua casa porque a sua própria família te rejeitou. Esse é o Jefté. Aí você fala: ok, ele vai arrumar um emprego, CLT, 44 horas por semana, tudo bem, vai trabalhar. Nada. Esse cara foi para o morro. E lá, ele encontrou a turma do movimento. E ele não só encontrou a turma do movimento, ele virou o chefe do movimento. Esse cara não era qualquer cara. Ele virou o chefe do movimento. E ali ele se estabelece, e ali ele fica. E essa é a história do Jefté. E por que ela é disruptiva? Porque você não consegue conceber esse cara como Hebreus capítulo 11 vai dizer para nós. Vai, pega o celular agora, não fica com a Bíblia não, para você ver. Já mandei você trazer a Bíblia, você não traz? Hebreus capítulo 11 deixa a gente desesperado. Mas por que, pastor Rômulo? Olha o verso 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão e quem? Pá, pastor Rômulo, esse cara na galeria dos heróis da fé, não. O chefe do morro? Não. O filho da outra? Não. Esse cara não. Tem algum problema com esse cara. Tem algum problema. Esse cara está na mesma galeria que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José. Esse cara, porque a história dele é pior do que você imagina. Volta para o livro dos Juízes. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté lá em Tobi.
Na hora que o negócio apertou, eles foram atrás de quem? Do filho da outra. Isso é engraçado, a vida dá voltas. Venha, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu. Olha a declaração desse cara. Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas. O que está rolando aqui, Rômulo? Ele está lá, cuidando do movimento. Amon, Moabe e Efraim vêm contra Israel. O que eles vão fazer? Eles pensam, nós temos um cara que pode ajudar a gente, o Jefté. Beleza, a gente aprontou com ele, mas vamos lá conversar com ele. Aí eles chegam até o Jefté. Você já se viveu num momento como esse? A Paula, me maltratou muito 10 anos atrás. 2025, campainha da minha casa toca. Quem é Paula? O que você faz? Você abre ou deixa a porta fechada? Eu abri. Aí o que Paula vem fazer depois de me maltratar por tanto tempo? Ô Rômulo, você pode me ajudar? Ou, o que vocês fazem? Seja honesto. Você olha e fala assim, você vai caçar sua turma, rapaz? 10 anos atrás você lá queria saber de mim? Agora você vem falar comigo? Vai caçar sua turma, meu irmão? Não é assim que a gente faz? Gente que não consegue superar o passado, vive assim. E Jefté ouviu os caras. E ele falou, ô pessoal, o que vocês querem? Olha, Amon está vindo contra nós. Será que você pode ajudar a gente? Ele falou, mas espera aí. Vocês me maltrataram a vida inteira. Isso é hora de vocês virem aqui conversar comigo? Eles dizem, então, será que você pode ajudar a gente? Aí ele, pode, vai. Mas olha a declaração desse cara. E isso aqui tem que nortear a vida da gente. Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor entregar esses caras para mim. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? A primeira pessoa que vocês abandonam, quando a vida foi difícil, é o Senhor. Por muito menos, a gente abandona a fidelidade ao Senhor, a vida com Ele. Ele não está culpando Deus pelo que aconteceu no passado dele. O Senhor não é culpado. No imaginário do Jefté, Deus não é culpado por ele ser filho de uma prostituta. No imaginário do Jefté, ele não está chateado com Deus por ter sofrido um monte de coisa ruim que ele sofreu. Ele não está culpando a Deus porque os irmãos dele expulsaram ele. Porque nós, no século 21, o que a gente faz? Deus, será que você abandonou a gente? Deus, por que é que você deixou esse monte de coisa ruim acontecer com a gente? Deus, seus olhos estavam aonde quando você olhou? Não tem ressentimento dele em relação ao Senhor. Não tem ressentimento. Morreu alguém, passou alguma dificuldade. Não tem ressentimento. A declaração de fé dele é forte. Ele diz, se o Senhor entregar esses caras na minha mão. Aí ele diz, eu serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Então, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Quer superar o passado?
a gente precisa de 4 conselhos. O primeiro é o que eu já comecei a falar com vocês. O primeiro conselho para você superar o passado é uma profunda certeza da soberania de Deus, e é isso que está do verso 9 ao verso 11. Por favor, quer superar o que você viveu? Para e tenha uma profunda convicção de que Deus é soberano. William Perkins, século XVI, o pai dos puritanos, escrevendo sobre a soberania de Deus. O Perkins diz o seguinte: Deus não é o autor do mal, mas permite o mal. E a permissão do mal, Perkins dizia, existe para que no futuro a glória que Deus vai manifestar sobre o seu ser, sobre o que Ele é e sobre as obras dele sejam ainda mais profundas e para que a gente possa vê-lo. O que o pai dos puritanos está dizendo para a gente? Nós culpamos a Deus pelos males que acontecem nas nossas vidas o tempo todo. E a gente diz, se Deus não estivesse lá, se Deus estivesse lá, se Deus tivesse agido, se Deus tivesse feito. Espera aí. Deus sempre esteve. Deus sempre esteve. A pergunta que a gente precisa fazer é, por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Muitas respostas nós temos, muitas nós não temos, mas nós não podemos nos esquecer de uma verdade que está básica. Irmãos, mesmo que o mal nos assalte, como nos assaltou ao longo da vida, o Senhor sempre continuou perseverante, forte e poderoso. O Senhor sempre continuou galardoador daqueles que o buscam. Por que que nós temos essa visão de Deus? Nós temos a visão moderna de que tudo que acontece na nossa vida é para a gente fazer alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Você faz um curso, e você faz um curso porque você tem que fazer algo. Você vai a algum lugar, e você vai a algum lugar é porque dali você tem que tirar alguma coisa boa para fazer algo bom. É um mundo de causa e efeito que a gente vive jogando e quer fazer. Então, a gente nunca consegue descansar. No mundo bíblico, Deus é tão soberano que nós vivemos os momentos e vivemos os instantes da vida da gente e necessariamente nós não temos respostas imediatas para aquilo que a gente gostaria de ter. Mas qual é a certeza que a gente precisa ter na vida da gente? Deus mantém, Deus sustenta, Deus suporta, sempre esteve com a gente, sempre andou conosco e disse que seria assim. Só que não é uma questão da gente conseguir ver, e esse é o nosso problema. Nesse mundo de causa e efeito e imagético, de imagem, você quer ver o tempo todo e a todo momento, e Deus não se vê, Deus às vezes nem se sente. Mas Ele sempre esteve presente. A mensagem bíblica é essa. Jefté poderia ter culpado o Senhor por tudo que aconteceu na vida dele. Por que é que você me fez filho da outra? Por que é que você deixou meus irmãos me mandarem embora? Por que é que no final das contas eu ainda viro o chefe do movimento? Aí não tem às vezes que você fala assim, eu prefiro esquecer. Então, a gente ignora pessoas na vida da gente, a gente coloca elas para lá. E aí, quando a gente acha que esqueceu as pessoas, a gente começa a viver uma vida nova.
Só que o problema é que portas não fechadas, janelas não fechadas no passado, elas vêm e perseguem a gente. Aí esses caras vêm atrás dele. Imagina Jefté olhando, o pessoal fala assim, olha, seus irmãos estão aí. Ele fala, quem? Seus irmãos. Ele fala o quê? Aqueles que mandaram embora? É, seus irmãos, aquele que te mandaram embora. Aí Jefté, se fosse a gente, falaria assim, hein? Assombração, quanto mais a gente reza, mais aparece, hein? Porque não consegue nem ignorar. Não dá. Não dá. Está culpando a Deus? Não. Convite do Espírito de Deus para você hoje. Quer se reconciliar com o passado? Entenda a soberania de Deus. Entenda a soberania de Deus. O que a gente viveu formou o que a gente é. O que a gente viveu é o que Cristo está fazendo com a gente para levar a gente para a glória. Ô, gente, alguns de nós, e eu sou o primeiro deles, para chegar na glória tem que apanhar bastante, hein? Alguns de nós, para serem transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus, tem que apanhar um bocado, hein? Tem gente aqui que vai chegar na glória, mas vai chegar só o pó da rabiola, porque vai ser ruim assim lá na primeira de Campo Grande. Vai ser ruim assim lá na igreja presbiteriana. Louvado seja Deus porque não desistiu da gente, Ele é soberano. Louvado seja Deus, porque apesar de nós, Ele continua insistindo em gente como você e eu. Louvado seja Deus. Quer superar o passado, meu filho? Se reconcilia com Ele. Senhor, a gente estava nesse lugar. O Senhor vai nos levar para a glória. Está tudo certo, está tudo bem. Vamos lá. Então, conselho para você, por favor, ânimo redobrado, meu filho. Você está igual galinha doente, com a asa para baixo. Não, levanta a asa, meu filho. Você está igual avestruz com a cabeça enterrada, agarrado em coisa que aconteceu 5, 10, 20, 30 anos atrás. Agarrado com gente que já morreu. E te fez mal no coração e está agarrado. Larga esse troço. Já passou. Ânimo redobrado, Jesus Cristo está vivo. Mas não só isso. Fé renovada, renova a sua fé. Deus é soberano. O Senhor é soberano, renova a fé. E por favor, a gente tem que reconceber a nossa esperança. Esperança reconcebida. Servos de Deus. E Ele continua vivendo e a gente continua vivendo para Ele. Segundo conselho, gente. Observem que coisa curiosa que acontece agora aqui. Acho incrível isso. Jefté foi com eles, não foi? Verso 12. Jefté enviou mensageiros ao amonita. Não era o amonita que estava vindo contra eles. Jefté foi lá e enviou mensageiros para esse cara. Falou, vamos conversar. Não vamos? Vamos. E ele mandou fazer a seguinte pergunta. Ô rei dos ammoneus, o que é que você tem contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu ao mensageiro de Jefté. Quando Israel veio do Egito, 400 anos antes, tomou as minhas terras desde o Arnon até o Jaboque, até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita dizendo, assim diz Jefté. O que o rei amonita diz para ele? O Jefté, quando vocês vieram do Egito, vocês tomaram a minha terra. Se você leu especialmente o livro de Números, você sabe que isso não é verdade. Se você leu o livro de Números, você sabe que isso não é verdade. Se você deu Êxodo e Números, você sabe que esse cara está contando mentira. Moisés, quando chegou na porta, o que Moisés fez? Ele falou, pessoal, avisem a Amon que nós não vamos guerrear contra eles. A gente só quer essa estrada, deixa a gente passar. Nós prometemos que não vamos fazer nada. A gente está saindo do Egito, a gente precisa ir para a terra que Deus mandou. Vocês não são problema nosso, a gente não quer problema com vocês, só deixa a gente passar. E Amon deixou eles passarem? Nada. Jefté sabe disso. Pegou esse negócio? Jefté sabe essa história. Ele conhece essa história.
Verso 15. Assim diz Jefté: Israel não tomou terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo, enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu lá em Cádiz Barneia. Verso 18. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto, contornaram Edom e Moabe, passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, e Esbom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar no seu território. Assim convocou todos os seus homens e acampou em Jaza e lutou contra Israel. Olha o que Jefté está falando. Falando: olha, vocês atacaram a gente, não foi a gente que atacou vocês. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens na mão de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou vocês da presença de Israel, seu povo quer tomar de novo? Acaso, agora olha que coisa curiosa, olha o verso 24, como ele é poderoso aqui, para ajudar a gente a abandonar o passado. Acaso você não toma posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Camus era o Deus deles. Da mesma forma, tomaremos posse do que o nosso Deus nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel e lutou contra ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Esbom, Aroé, os povoados ao redor, e todas as cidades à margem do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Ai, meu Deus. O que está dando sentido e significado para a vida do Jefté? Já parou para pensar nisso? Ele poderia estar preocupado assim: sou vítima de uma família malvada. Sou vítima de homens malvados. Pior, tudo o que aconteceu comigo foi porque Deus me abandonou. Tudo o que eu vivi foi porque Deus não estava comigo. Ele entende que ele faz parte de uma história muito maior do que a dele mesmo. Esse cara entendeu que ele faz parte de uma história muito maior do que a dele. Você só vai encontrar sentido e razão para a história da sua vida se você começar a entender que, diferente do que a televisão disse para você, ou o YouTube disse para você, ou o seu coach disse para você, ou o mercado disse para você, a nossa vida só vai ter sentido se a gente começar a mergulhar na história de Deus. A história que esse cara entra para viver não é a dele, é a do Senhor. Ele fala de Abraão, Isaac, Jacó na primeira pessoa. Ele fala de Moisés na primeira pessoa. Esse cara não está preocupado em ser a melhor versão dele mesmo, porque ele acha que isso aqui é uma furada, idolatria do eu.
Esse cara está preocupado em fazer parte da história que Deus está construindo. E isso muda tudo. Deixa eu te ajudar com isso. Ele não vê a vida de maneira individualista, nem coletivista. A maneira com a qual você vê sua vida desperta 3 coisas: o que você imagina, o que você deseja e o que você espera. Como você narrar a sua vida vai mostrar como você e as imaginações que vêm na sua mente. Se você imagina a vida com as lentes do trabalho, tudo que você vai desejar é fruto material e tudo que você espera é recompensa em dinheiro. Se tudo que você quer na vida é um corpo sarado e bem-estar, as imagens que vão vir na sua mente são todas essas. Os desejos do seu coração só vão ser esses. E a sua expectativa vai ser só, se você perdeu alguns quilos, a sua estética e só isso. O que a gente imagina, a gente deseja. E o que a gente deseja se torna nosso Deus. Não se esqueça disso, e na partir da escola bíblica da semana que vem, eu vou trabalhar isso melhor com vocês. Nós vivemos numa cultura em que faz a gente imaginar histórias a todo custo. Vocês, por exemplo, que estão imersos em pornografia, imersos em prostituição, o que é isso? A imaginação que te vem o tempo todo é um desejo que desperta por um prazer barato e fácil, porque a única esperança que você tem na vida é ter prazer imediato. Você que conhece alguém que tem dificuldade, por exemplo, que é adicto, que tem dificuldade com droga, qual é a grande questão? Essa pessoa só pensa nisso, ela só deseja isso, e a única coisa que ela quer é ter prazer na hora. A nossa cultura é formadora disso o tempo todo. E você pode entrar nesse tipo de coisa o tempo inteiro. Essa turma que fala que você tem que formar a melhor versão de você mesmo, na verdade é uma versão idólatra do eu. Então a imaginação que você tem é só de uma pessoa melhor que você tem que ser, que produz alguns tipos de virtude que você espera, na verdade algum benefício próprio. Só que por outro lado, quando a gente mergulha na história que Deus tem pra gente, isso é diferente, a imaginação da gente muda. Como assim, Rômulo? Jefté entra numa batalha que não é dele, e ele não tem nada a ver com isso. Mas por quê? Porque ele entendeu que ele faz parte de um povo e de uma história que é maior do que a dele. Ele faz parte, e a imaginação que ele tem é do reino de Deus que virá. Ele faz parte do povo de Deus, ele faz parte do reino de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Por trás da minha profissão, por trás da sua profissão, por trás da minha família, por trás da sua família, por trás dos nossos dons, existe uma história que está por trás disso, que é a história de Jesus. Como Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E quando Ele estava reconciliando consigo o mundo, não era para fazer a minha alma melhor, mas era para transformar todas as coisas. Eu estou aguardando a cidade que vem dos céus, a Nova Jerusalém. Pastor, por que você está dizendo isso? O que tem que tracionar a sua vida, o que tem que te levantar todos os dias. E talvez você esperava, eu dizendo assim, sua vida vai ser uma bênção, uma vida com propósito, quando você obedece isso, aquilo e aquilo outro. Não, uma vida com propósito é você entender que você está caminhando para o reino de Deus. É você entender que todos os dias a gente morre para que Cristo nasça na gente. É a gente entender que tudo que a gente faz durante os nossos dias é para que o nome de Cristo seja glorificado. Quando Ele dá a lei dele para a gente sente prazer na lei dele de dia e de noite, porque a gente já não é mais governado pelos desejos que a presente era dão para nós.
Sabe por que você está tão preso no passado, tão agarrado no passado? Porque a sua imaginação não consegue imaginar o reino de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, nosso irmão, disse para nós. Anseiem as coisas do alto, onde Cristo está. Porque quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, é por isso que você corre atrás de dinheiro semana após semana e nada nunca está bom. É por isso que você sente prazer momentâneo o tempo todo, porque a sua imaginação só está na presente era. O seu desejo é só o seu estômago, como Paulo dizia para os colossenses. E você só quer coisa que é passageira. Aí a palavra de Deus está dizendo para a gente assim: anseiem as coisas do alto. O seu desejo tem que ser a cidadania celestial. O seu desejo tem que ser assim: eu estou caminhando para encontrar o meu Salvador. Eu estou vivendo para formar Jesus dos meus filhos. Eu estou vivendo, porque quando eu entro naquela repartição, eu sou um pequeno Cristo lá. Mas por que isso, Rômulo? Porque a história não é minha. Eu não sou dono da minha vida. Eu fui conquistado pelo Redentor 2000 anos atrás. Eu estava no império das trevas e eu fui resgatado de lá. Na linguagem do profeta Jeremias, eu fui limpo. Eu fui completamente sarado. Ele me botou um vestido de noiva e eu estou esperando o noivo chegar. Essa é a história da sua vida, meu filho. Ela não é a história dos seus prazeres momentâneos, porque você vai perder a guerra contra a morte. E é por isso que o Filho de Deus se manifestou, para a gente poder ter vida. Narra todos os fenômenos que acontecem com você a partir da história de Jesus. E não da sua. Eu estou aguardando um novo céu e nova terra. Eu estou cultivando tesouros no céu. Eu preciso guardar o meu tesouro até o final. Eu vou combater um bom combate até o final. Senão você vai ficar preocupado só com os boletos. Só com o limite do cartão de crédito. Só com o consignado. E isso vai drenar a energia da gente. E a gente precisa lutar contra esse negócio. Porque a gente é peregrino em terra estranha. E esse tempo vai passar, e essa era vai passar, e nós vamos encontrar com o Senhor. Você não pode se esquecer disso. Larga o que ficou no passado, meu filho. Vai para frente, anda adiante. Nós estamos aguardando um novo céu e nova terra. Essa é a história que narra na vida dele. Terceiro, olha o verso 29. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Isso aqui é incrível, porque quer viver uma vida sem o passado, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, a gente aqui é conhecido no meio evangélico como sendo sorveteriano. A turma chama a gente de sorveteriano. Acho que cometem uma injustiça contra nós. Mas acho que a gente não faz jus a uma coisa que a gente deveria fazer. Olha para mim. Qual foi a última vez que você orou e disse: Senhor, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Senhor, eu estou abrindo mão dos meus sonhos. Senhor, eu estou abrindo mão dos meus desejos. Senhor, eu estou abrindo mão da minha vida. Eu estou abrindo mão de tudo que é meu. Porque eu quero ser usado pelo Senhor. Você tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem de falar isso para o Deus Altíssimo? Você tem coragem de olhar nos olhos de Deus e dizer: eu estou aqui, poderoso Deus. Eu estou abrindo mão de tudo porque eu quero a sua vida em mim. Senhor, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu quero que a minha vida seja um altar para o Senhor. Eu quero que os homens olhem para mim, Senhor, e vejam o Senhor. Senhor, eu quero que no dia que eu partir dessa vida,
Eu quero que a única lembrança que seja feita de mim, dos meus filhos, é: meu pai era um homem de Deus. Minha mãe era uma mulher de Deus. Fulano foi dessa vida. Mas se você tivesse andado com fulano, ele era um homem de Deus. Ninguém vai lembrar, meu filho, se você construiu a segunda ponte ou a terceira. Vocês nem sabem quem construiu, para te falar bem a verdade. Vocês não sabem nem quem fez o viaduto na frente do shopping. Muito menos quem fez o shopping. Mas em volta de você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, as pessoas que passarem, você passar pela vida delas, você pode olhar e dizer: lá foi um homem cheio do Espírito. Esse tem que ser o nosso desejo. Quer superar o passado? Senhor, o que o Senhor quer para mim agora? Eu estou disposto. Senhor, eu estou disposto. Vamos, Deus, vamos. Vamos, que o que eu quero é buscar o Senhor. Vamos, que o que eu quero é viver para o Senhor. Senhor, tudo o que eu quero na minha vida é ver o Espírito Santo agindo dentro de mim. Jefté viu isso. Quer superar o passado? Larga esse negócio para lá. Olha para Jesus e diz: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor a partir de agora. Por fim, a parte mais difícil do texto, verso 30. Jefté fez um voto ao Senhor. Na hora que você fala assim: agora esse cara vai terminar bem. Putz, superou o passado, tá tudo certo. Tá na hora de tirar um 10, Jefté. Que nada. É um bobão igual a gente. Jefté fez esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, olha o Zé Ruela, aquele que estiver saindo da minha porta, da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Olha a cabeça desse Pedro Bó para quem assistia Chico Anísio. Aí é só para quem é velho. Ele falou assim: Senhor, tá tudo certo até agora, tá mandando bem, cara. Agora vai. Mas isso aqui é para vocês não esquecerem que a salvação é pela graça e não pelo que vocês fazem. Senão Jefté era o cara. O que deu na cabeça desse alucinado para falar assim: eu tô indo para a batalha. Quando eu voltar, se eu ganhar, a primeira criatura viva que eu vir na frente, eu vou oferecer em holocausto para o Senhor. Qual é o problema? Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, olha que vencedor. Desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim, assim os amonitas foram subjugados. Agora vamos à parte interessante. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, quem é que saiu ao encontro dele? Sua única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, eu estou angustiado e desesperado por sua causa, pois eu fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Quem falou, Jefté? Primeiro, quem mandou você fazer esse voto, Jefté? Segundo, Jefté, se você conhecesse a lei de Deus e os mandamentos, você ia saber que a Torá não aceita, em Levítico 27, não aceita sacrifício humano, que era a grande diferença de Israel para os outros povos. Moloque, Camus, todos eles, você mataria pessoas e ofereceria elas em sacrifício. O Deus que se revelou através da Torá é a primeira religião sacrificial que não aceita seres humanos. Se ele conhecesse a palavra de Deus e o caráter de Deus, ele não teria feito isso. Esse é o problema. Essa é a grande questão. Só que aí, a menina é muito crente, né, cara? Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Você acha que Deus aceitou isso, gente? Ele matou a menina. Ele ofereceu a menina em holocausto. Ele fez a mesma coisa que era para fazer para Moloque.
Você acha que Deus aceitou isso? Não. Aí você diz assim, mas eu não vou entrar em mérito aqui, poderia, mas não vou. A partir de hoje, meu filho, pelo amor de Deus, seja prudente e sábio. O problema do Jefté é falta de prudência e sabedoria. Faz um voto que Deus não aceita e o pior, cumpre algo que Deus não aceita. Muito do que a gente carrega do passado é porque a gente errou. É porque a gente tomou decisão errada, precipitados. Fomos guiados pelos nossos desejos, erramos. Não agimos de maneira prudente, não agimos de maneira sábia. Não consultamos ao Senhor como deveríamos. Se tivesse minimamente temor ao Senhor no sentido de conhecer sua palavra, não teria errado. O que ficou para trás, gente, só o Senhor pode ressignificar. Por isso que eu estou falando para vocês, viverem na história de Cristo, serem instrumentos de Deus, confiarem na soberania dEle. Mas daqui para frente, por favor, gente, sabedoria, discernimento, prudência, conhecimento do Senhor, conhecimento do seu caráter. Paulo diz para a gente que o Senhor não levou em conta o tempo da nossa ignorância. Mas gente como vocês e eu, nós não somos mais ignorantes. Nós conhecemos a verdade e a gente pode viver por ela. Seja sábio, seja prudente. Tiago, irmão de Jesus, vai dizer que se alguém quer sabedoria, o que tem que fazer? Ora por isso. Ora por isso. Busque sabedoria do alto. Para de falar assim, nossa, eu estou sentindo que é para fazer isso. Você está sentindo o quê? Nossa, eu sou guiado pela razão. Que razão o quê? Eu sou muito racional, está errado. Você tem que ser obediente à palavra de Deus. Porque a sua razão vai te fazer errar. Porque o seu sentimento vai fazer errar. Você vai ser obediente ao que Deus revelou na palavra dele para ser prudente. E assim, a gente evita de cair e errar. Pastor, por que Jefté... Cadê os meninos para vir aqui à frente para a gente terminar? Pastor, por que o Jefté está na galeria dos heróis da fé? Não sei. Não sei. Como é que um cara que manda matar a própria filha, para Deus, está na galeria dos heróis da fé? Ele tinha que estar na galeria dos heróis dos vacilões. Mas eu não sou Deus para julgar a vida dos outros. E quando eu digo para vocês que eu quero entrar na fila para conversar com Jesus, que eu tenho um monte de dúvida para tirar com ele, pode saber que essa é uma delas. Fala, qual é o critério? Eu vou anotar para chegar na glória e eu não esquecer. Qual é o critério? Sabe qual é o critério? A graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Não importa o que você foi, não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você. Importa o que Cristo é, o que Cristo fez e o que Cristo fará. Isso tem que consolar o coração da gente. Seu Salvador está vivo, reinando, nos deu poder, nos deu força. Nós vamos romper pela graça de Deus, vivendo dia após dia em obediência a Ele, em servidão a Ele, aguardando a vinda de nosso Senhor. Irmãos, eu termino com 2 Coríntios capítulo 17. O apóstolo nos diz, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. E por isso, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Se reconcilie com o passado, filho.
Porque Cristo está vivo. Ele foi encravado na cruz. Nossa vida até aqui foi encravada na cruz. Que a gente viva de agora para frente uma vida com propósito, superando o passado.